Eu sempre perguntei para mim mesmo por que Apocalipse capítulo 6 tem 6 selos. Por que o sétimo selo não está no capítulo 6? Está separado. Vocês nunca perguntaram isso para vocês, nunca se interrogaram essas questões, né? Tem o capítulo 6 de Apocalipse, tem o primeiro selo, o segundo selo, o quarto selo, o quinto selo, o sexto selo. Não tem o sétimo no capítulo 6. Depois do capítulo 6 tem o capítulo 7. O sétimo selo está no capítulo 8. Por que Deus dividiu? Não deixou lá no 6, capítulo 6? Você está entendendo? Há uma divisão, certo? Porque a Bíblia foi escrita nessa matemática. Vamos aqui prosseguindo, vamos adiante. Então, nós pulamos o capítulo 7, o capítulo 6. O capítulo 6 termina o sexto selo. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo. Capítulo 6 termina o sexto selo. Mas, entre o sexto selo e o sétimo selo, há algo que acontece. Está vendo? Temos que olhar para isso aqui, irmão, pela matemática de Deus. Porque se nós olharmos entre o sexto selo e o sétimo selo, acontece algo, né? E nós sabemos que o cumprimento literal do sexto selo é depois que a igreja for arrebatada, correto? Mas se for olhar assim, cronologicamente, então o sexto selo deveria ser depois da grande tribulação, que é sexto selo literalmente cumprido, quando Satanás é solto, é expulso, ele desce, se encarna e começa a matar. Então o sétimo vai acontecer depois. Então, olha só, se fosse assim, entre sexto selo cumprindo e o sétimo selo, se fosse depois da grande tribulação, teria que acontecer algo, mas não é assim. Depois da tribulação é milênio, vocês não estão entendendo? Mas algo acontece entre o sexto selo e o sétimo selo. E quão admirável isso está colocado. Olha só, irmão. O capítulo 7 está colocado admiravelmente. Não, Bruno admirou isto, esta ordem matemática. O capítulo 7 está colocado admiravelmente, está colocado exatamente em seu lugar certo. O capítulo 7 de Apocalipse está ali no lugar certo. Entre o capítulo 6 certo? Que é onde estão os 6 selos, e o sétimo selo, que é o capítulo 8. Você tem o capítulo 7, por causa da matemática de Deus. Entre o sexto selo e o sétimo selo. Entre o sexto selo, capítulo 6, e o sétimo selo, capítulo 8. Está ali o capítulo 7. E o que é o capítulo 7 de Apocalipse? É o chamamento dos 144 mil judeus e a Virgem Nécia, correto? Mas onde é que cumpre esse capítulo 7? Porque ele fala aqui no capítulo 7 que serão 12 mil de cada tribo. E aqueles que estão ali na grande tribulação, quer perguntar, quem são esses? São os que vieram de grande tribulação, a Virgem Nécia. Onde é que cumpre esse capítulo 7? No capítulo 11. Estão entendendo isso? Que é quando Deus traz Moisés e Elias, no capítulo 11, depois do 10. Certo, irmão? Para que seja aberto a 7ª trombeta e os judeus sejam chamados, os 144 mil. Depois que a igreja sobe no arrebatamento. Por que Deus não colocou o capítulo 7 lá no capítulo 11? Você está entendendo? Falando ali no capítulo 11
das duas testemunhas, falando no capítulo 11 que eles farão aqueles sinais, pregarão por 1260 dias, e concluiria falando das 12 tribos, né? 12 mil de cada tribo, 144 mil, falando no capítulo 11 do chamamento da Virgem. Por que ele não deixou o capítulo 7 para deixar falar tudo lá? Não, ele tirou algo de lá e deixou escrito no capítulo 7. E Deus está obedecendo a sua matemática. Vocês estão entendendo isso? Amém. (75) Agora notamos este intervalo entre o capítulo 6, é o sexto selo, certo? Ele não está aqui simplesmente por nada. Capítulo 7 não está por nada. Tem que ter um motivo. E o motivo é que Mombrana diz, aqui no primeiro selo, parágrafo 20, Deus faz suas mensagens se enquadrar nesses números da Bíblia. E o capítulo 7 tem uma mensagem nele? Tem. A mensagem de Moisés e Elias. Verdade. Eles têm que se enquadrar nos números bíblicos, certo? E o 7 é o número de Deus. Então, este intervalo revela, olha só, aqui é um intervalo que revela um acontecimento. Ele não está aqui simplesmente por nada. Não foi colocado no meio disto, do sexto selo, capítulo 6, e do sétimo selo, capítulo 8, por nada. Ele foi colocado aqui com um propósito. E é uma revelação que revela alguma coisa. Note quão misterioso e quão matematicamente se encaixa na Escritura. Como que o capítulo 7 matematicamente se enquadra na Escritura. Aleluia. Vocês creem na matemática de Deus, diz o irmão Brana. Aí no parágrafo 81 do sétimo selo, Brana diz: agora nós vamos falar aqui sobre este capítulo 7, só por um minuto, para, de certo modo, fazer lição entre o capítulo 6, o sexto selo, e o sétimo selo, capítulo 8, porque esse é o único material que temos para continuar. Veja, o sexto selo é entre o sexto selo e o sétimo selo. É o chamamento de Israel para sair. Então Israel, mas eu sei que Israel é chamado no sexto selo. É ou não é verdade? Sim. Israel é chamado no sexto selo, onde as trombetas soam. Mas o irmão Brana diz que Israel é chamado entre o sexto e o sétimo selo. Aí confunde a cabeça do povo. Porque aí eles não olham para a matemática. Como que o irmão Brana diz que Israel é chamado no sexto selo, mas aqui ele diz que ele é chamado entre o sexto e o sétimo selo. Aí você tem que olhar para o Apocalipse como ele foi escrito. Entre o sexto e o sétimo selo, entre o capítulo 6 e o capítulo 8. Onde está o capítulo 7? Isso que é entre o sexto selo, não é entre a grande tribulação. Vocês estão entendendo, irmão? Não é entre a grande tribulação, sexto selo, literalmente, porque depois da grande tribulação não tem sétimo para cumprir. Você entende isso? É milênio. Se tem alguém, irmão, que obedece à Bíblia, rigorosamente chama-se Jesus Cristo. Aleluia. Ele obedece fielmente à Bíblia. Tempo certo. Tempo correto. Dentro do número de sua matemática. E nós somos ordenados e aconselhados pelo sétimo anjo a observar seus números. Sua matemática, para não estar vendo a vaca comendo capim em cima da árvore. Invertendo. E dizendo que o arrebatamento é sétimo selo. Não, não é o sétimo selo. Ele termina
no arrebatamento. Ele começa com a vinda, Apocalipse 10, e termina com o rapto, que é a ida da igreja. E quando ela sobe, os 3 anos e meio que resta de tribulação, que Moisés e Elias está cumprindo aquele intervalo do capítulo 7, dentro do 11, 173, o 7º selo. Agora foi entre o 6º selo e o 7º selo. Eu espero que o irmão tenha entendido isso e ponto final. Quando o irmão fala entre o 6º selo e o 7º selo, ele está falando dentro do capítulo 6, capítulo 8. Viu, irmão? Tem um 7. Certo? Não vamos confundir as coisas, né? Sexto, da letra, dos números. Dos números. Que está escrito. Entre o 6º selo e o 7º selo, em que ele chama estas pessoas mencionadas por Jesus em Mateus capítulo 24, verso 31. O que é São Mateus 24, 31? Ele enviará os seus anjos com o rigor de trombeta. Veja que é singular, não trombetas, mas anjos plural. Anjos, plural, mais de um. Trombeta, uma. Os quais juntarão os seus escolhidos de 4 ventos de uma árvore, de uma a outra extremidade dos céus. Brana diz, isso é entre o 6º selo e o 7º selo. Capítulo 6, capítulo 8. Entre o 6º e o 7º selo, em que Jesus chama essas pessoas mencionadas em Mateus 24, 31, onde ele envia seus anjos com rigor de trombeta, que acabamos de ler. Veja, as trombetas aqui, as 2 testemunhas, quando a trombeta soa, é a trombeta das 2 testemunhas, daqui era a era da graça para os judeus. Uma trombeta soa, no verso 31. Por que ele diz, seus anjos tocarão uma trombeta? Porque seus anjos, Moisés e Elias, mais de um. Uma trombeta, que é a 7ª trombeta, certo? Mambrana lê, então, o verso 31. E ele enviará os seus anjos, mas Mambrana diz que é entre o 6º e o 7º selo, que ele envia esses anjos. E nós sabemos que o 7º selo é o capítulo 8, que cumpre no 10. E não há como encaixar isto se não for dessa forma. Verdade. No capítulo 7, entre o 6º selo e o 7º selo, capítulo 6, capítulo 8, ele enviará os seus anjos, não um anjo, mas 2 anjos, 2 deles, com um rigor de trombeta. Que é isto? Quando Deus se apronta para falar, há uma trombeta, um clamor de trombeta. E essa sempre foi a voz, Aleluia, que está chamando para a batalha. Veja. Glória a Deus. Então, quando uma trombeta soa, sempre é a voz de Deus chamando para a batalha. E essa trombeta das 2 testemunhas, que aparece entre o 6º selo e o 7º selo, capítulo 7,